Olá, eu sou Catarina Caramalho, formadora e consultora em restauração e este é o meu podcast de vinho COP3. Hoje viemos até Barcelos conversar com 4 amigos que fundaram o projeto com o nome de TAU. Vamos saber as motivações, o que os fizeram criar este projeto e porque é que se juntaram. Tenho a certeza que esta introdução já suscitou alguma curiosidade desse lado. Comigo eu tenho o Jorge, José Paulo, Filipe e o Hugo. Bem-vindos e obrigada por terem aceito o meu convite e estarem aqui a partilhar a vossa história. Primeiramente, antes de dizerem porque é que o projeto tem este nome, como é que o vinho chegou à vossa vida? O vinho chegou à nossa vida de muitas maneiras e muitos feitios. Eu, por exemplo, comigo, a minha experiência pessoal, eu desde pequeno que faço vinho, tinha vinho na minha casa com os meus pais, fazia vindima sempre desde pequeno, e entretanto chegou através de, profissionalmente mais tarde, através de trabalhos relacionados com as vinhas, e depois acabei por conhecer aqui o meu parceiro e grande amigo Filipe, no curso de Enologia, tirámos um curso de Enologia no Porto juntos, e entretanto começámos o nosso projeto juntos, mas essa não era a pergunta, bem não? Não, foi como é que o vinho chegou à vossa vida. Portanto, temos aqui 3 enólogos, certo? Temos Dois. 2 com diploma. Ok. Que o pedido já foi submetido. E eu sou o menos enólogo de todos. Ok, e tu, por exemplo, tiveste alguma ligação com o vinho ou isso veio mais tarde? Eu, desde muito cedo, comecei a gostar de beber vinho. Esse foi o interesse inicial. E depois, por relações pessoais de amizade e profissionais com o Jorge e com o Zé Paulo, acabamos por encontrar o Filipe, e foi aí que começou o TAU, e aí começa o vinho para mim como uma realidade na minha vida, algo que seja feito de uma forma mais profissional e séria. Ok, então qual foi a maior motivação para criarem este projeto de vinho juntos? Qual foi o ponto de partida? Ora bem, o TAU, isto foi um projeto que foi criado em 2021, e ele está relacionado com a pandemia, porque foi durante a pandemia foi no início da pandemia que eu conheci o Zé Paulo, e eu já conhecia o Hugo há muitos anos, e o Hugo estudou ciências, também estudei ciências, e nós já falávamos, sempre nos encontrávamos, falávamos sobre projetos e coisas, e entretanto até fizemos um projeto para em 2019, foi para em 2019, que não tinha nada a ver com o vinho. 2020. Entretanto, no início da pandemia eu conheci o Zé Paulo, nós os 3 iniciámos outro projeto, não tem nada a ver com vinhos, e eu antes disso, em 2018, tinha conhecido o Filipe, foi 2018, nós tivemos 2017, 18, lá com aquela malta no Porto, sim. Tivemos a estudar Enologia. Pronto, entretanto, o Filipe conheceu também o Hugo, Zé Paulo, e nós, durante a pandemia, estávamos várias vezes juntos, porque, pronto, depois da pandemia também, antes, durante a pandemia mais vezes. Mas, melhor, se calhar depois da pandemia, mas durante a pandemia havia mais tempo. Sim, para fazer tainadas, durante a pandemia, nós estávamos mais vezes juntos, e começou a surgir a ideia, que o Filipe já tinha, teve, ele pode explicar isso melhor, mas ele vem de uma família já que produz vinho, o pai dele já é um produtor de vinho, que já produzia vinho rotulado, o meu pai, por exemplo, produzia só vinho para bebermos em casa e para termos com a vizinhança, e entretanto, esta ideia do vinho, porque ele já trabalhava com vinhos, e eu também trabalhava, nós temos uma empresa, trabalhava com vinhos, sobretudo com a parte da viticultura, trabalhámos com vinhas, porque depois são as uvas que fazem o vinho. Claro. Não é? Fico bem claro, não é? É preciso esclarecer isto, porque acho que não é uma coisa que toda a gente sabe. Surgiu a oportunidade de lá na vinha, para tentar dar um enquadramento. Então nós tínhamos uma vinha em que uma senhora ligou, neste caso ao meu pai, a dizer que havia umas uvas lá para ser vindimadas, e houve uma fatalidade nessa família, portanto as uvas estavam por vindimar. E eu comentei aqui com o grupo, a dizer que tínhamos essas uvas para vindimar, e eles também estavam com vontade de fazer um vinho. Portanto, acho que foi o TAU, nasce desse momento, daí o nome, foi mesmo assim, foi TAU. Vamos lá fazer então, aproveitar, apanhámos as uvas, ajudámos a senhora, que não tem o que fazer aquilo, vamos vinificar e tentar criar aqui alguma coisa em conjunto dos 4. Pronto, vinificámos e começa aí o nosso caminho em 2021.
Estamos em 2025, portanto já vamos aturando há algum tempo. E a ideia do nome Tau, que na verdade para nós não significa mais nada do que essa coisa de ser espontâneo e de termos decidido, assim, mais ou menos do nada, ter arrancado com um projeto que decidimos logo desde o início que queríamos fazer alguma coisa que não fosse só fazer uma vez, com aquela colheita, um vinho, queríamos continuar a fazer. Também tem a ver com isto que eu acho que vai ficar claro se calhar já está, mas vai ficar claro durante esta entrevista, que é, nós não somos um projeto normal e clássico dos vinhos, nem poderemos estar associados ao nome de uma quinta, não faz sentido, e então tivemos essa necessidade, pela realidade do nosso projeto, de ter um nome que significasse alguma coisa para nós, no momento em que o projeto significava muito pouco. Então o Tau foi esta coisa de pronto, ok, olha, vamos para a frente e tal, siga. Exatamente. Exato. Como é que vocês escolheram, ou seja, o nome foi espontâneo e fica no ouvido, não é? Como é que depois decidiram que iam escolher o estilo de vinho que iam fazer, onde é que iam buscar as uvas? Como é que foi essa escolha? Claro. Isso teve a ver com a primeira dificuldade, porque nós fizemos o vinho em 2021 e no ano a seguir tentámos ligar à senhora que tinha a vinha disponível e a vinha já não estava disponível, ela tinha entregado a vinha a outras pessoas, e então foi a partir desse momento que nós achamos que fazia sentido o Tau procurar uvas de localizações diferentes, sítios diferentes, uvas de produtores com quem nós nos identificamos e achamos que dali pudéssemos fazer um bom vinho. Okay. E esse exercício tem sido feito ao longo dos anos um bocado. Temos tentado procurar vinhas especiais de sítios distintos. Por exemplo, o ano passado, acho que podemos já dizer, apesar do vinho ainda não foi lançado. Não é segredo. Não, vamos avançar em primeira mão. Posso dizer que é só para quem ouvir o episódio é que fica a saber. Escolhemos uma vinha de Esposende. Que fixe. Que está sensivelmente a 1 km do mar. São vinhas de maceiras? Não. Não. São vinhas de bar, normais. Ok. Este ano ainda não sabemos, mas temos já as seitas apontadas para uma localização. Isto agora depois entra num campo de ir ver as vinhas, perceber se as uvas estão a evoluir bem, se enquadram com os nossos padrões e pronto. E quais são os vossos padrões? São muito apertados. São extremamente apertados. Não, completando aqui o que o Zé Paulo estava a dizer, nós, quando decidimos... Quando o projeto começou, ele chama-se Tau porque isto foi tudo acontecendo e nós olhámos para trás e foi tal. Olha, pronto, o vinho tem que se chamar Tau. Foram decisões, nós fomos para o campo colher as uvas e não sabíamos o que é que iam fazer com as uvas. Exatamente, nós depois às 6 da manhã, nós começámos, esse dia foi engraçado, o nosso primeiro dia de Vindima, começou às 7 da manhã e acabou às 6 da manhã, às 7, comer um arroz de frango aqui feito pela ilustre avó do Filipe, foi incrível, mas para dizer o quê? Mas essa parte da história é maravilhosa, não é? Essa parte não, foi um dia muito, muito pesado, muito difícil. Foi a primeira vez, por exemplo, para o Zé Paulo, não é? Dentro de uma adega ali. Sim. O Zé Paulo meio queria desistir. O Zé Paulo às horas da tarde estava, não, estou a brincar. É um projeto, é verdade. É um projeto que nasce quase de um momento e de quase uma brincadeira de dizer, será que isto é possível mesmo começar? E depois passou a ser demasiado sério até. Acho que demos muito de nós e isto está a acontecer muito rápido, mas é um projeto muito sério, com muito trabalho na adega e fora dela. Okay. Também temos a parte da arte ligada não só começou com um projeto de uvas e de vinhas, que há um trabalho muito grande na escolha da uva, há muito trabalho nessa seleção e no pensamento do vinho que vamos querer fazer, portanto não é uma coisa ao calho. Sim, mas por exemplo, antes de chegarmos a essa parte da arte e assim, que acredito que tenha vindo depois, vocês selecionam os produtores apenas dentro da região dos vinhos verdes ou saem fora da região dos vinhos verdes? Já estava a demorar um bocadinho, mas só para concluir. Exato. Porque isto vai deixar dúvidas. Os padrões, não é?
O nosso padrão foi, quando nos vimos confrontados com a situação de não vamos poder fazer um vinho igual, ou pelo menos da mesma vinha, porque não vamos ter as mesmas uvas, decidimos, ok, então vamos à procura de trabalhar com uvas ou com pessoas que nos digam alguma coisa. Não são só as uvas, não são só as vinhas. São as também pessoas que trabalham as uvas. Claro. E também as pessoas, por exemplo, temos o exemplo deste vinho, do 23, já que abrimos o livro Exato. para o 24. O 23, é neste sítio onde nós estamos, que é uma quinta de um grande amigo nosso, e trabalhamos, porque as uvas são as uvas estavam impecáveis, imaculadas, mas porque temos uma excelente relação com ele. Ele ajudou-nos muito. Portanto, os padrões não temos um livro com regras que digam, e vamos trabalhar com isto ou com aquilo. Trabalhamos com pessoas ou com uvas que nos façam sentido, tendo em conta aquilo que somos. Certo. Ok. E, por exemplo, o estilo do vosso vinho entra no perfil biológico, biodinâmico ou não? O estilo do vinho, não. Nós fazemos, isto entra no natural. Ok. O biológico biodinâmico refere-se às vinhas, não é? Nós já trabalhamos e este ano estamos a tomar conta de uma vinha e estamos a fazer uns tratamentos biológicos, apenas biológicos. Não tem certificação, mas está no processo da certificação. Portanto, apontámos para aí. O nosso objetivo também com a viticultura, e porque nós todos estudamos ciências, o Zé Paulo vem mais da parte da engenharia, mas também sim, ciências, eu estava a dizer nas ciências naturais, mas também está por dentro disto. Nós temos uma visão de usar, pronto, a palavra sustentabilidade, mas a verdade é que nós sabemos que a agricultura tem uma forma de funcionar bastante industrializada. Estou aqui a procurar as palavras para não dizer alguma coisa, mas nós queremos fazer de outra forma, e o vinho é natural. Portanto, na adega os procedimentos são naturais, na vinha queremos ao máximo, mesmo sabendo que é muito difícil, que os desafios são muito grandes, mas queremos ao máximo reduzir a utilização de químicos, de sintéticos. Portanto, quanto menos usarmos, melhor. Agora, claro que quando é preciso, temos que usar ou trabalhamos com uvas que são também elas vinhas convencionais. Boa. Como é que, entretanto, depois foi a construção da vossa marca? Ou seja, já sabemos aqui que é um vinho que é feito juntamente com vários produtores, certo? Que vocês fazem essa seleção. E depois, entretanto, aqui o Filipe já me falou da arte, ou seja, como é que depois a arte entrou dentro desta marca de vinhos. E como é que vocês projetaram, ou seja, tudo começou com uma brincadeira, não é? Vamos pegar naquela vinha e vamos fazer, mas depois de uma brincadeira vocês tornaram logo algo muito sério. Depois, obviamente, que tem que haver aqui uma construção de marca. Eu não sei muito bem por que razão, mas nós desde o início decidimos todos que queríamos fazer uma coisa que lá está, que se identificasse com os nossos próprios valores, e era o que o Jorge estava a dizer, a sustentabilidade, essa ideia de nós já termos uma formação todos que nos permitia pensar desta forma. O caso do Filipe, não quero estar a falar por ele, mas da quinta dele também ser uma quinta onde as coisas se fazem de uma forma integrada e super responsável e consciente de quase uma forma holística não só da cultura, mas como do entorno. E então nós partimos desse momento da quinta do Filipe, daquela adega, desta nossa formação e contexto e desta ideia de para onde é que nós íamos. E como sabíamos que queríamos ter um vinho natural, queríamos tendencialmente aproximar-nos de um cultivo biológico, do que for mais saudável para as pessoas, mais saudável para o ambiente. Então aí decidimos, pronto, ok, queremos este perfil de vinho. A partir daqui, da região dos vinhos verdes, aqui desta zona, mas não necessariamente só daqui. Algo que nos permita fazer coisas diferentes e que nos permita respeitar este quadro de contextual. Pronto, e depois, por alguma razão, eu não sei bem como, percebemos desde o início que queremos fazer isto, queremos fazer sempre um trabalho com artistas, porque temos este contexto também pessoal de trabalho nas artes, de promoção cultural, de saber o quão importante pode ser para o artista e para nós
é sempre um encontro, é quase uma sinergia haver este trabalho conjunto, porque nós, claro que beneficiamos da ideia de ter um artista a trabalhar a imagem e não ser sempre a mesma imagem, mas por outro lado eu acredito que também e tem sido um processo saudável com os próprios artistas, de terem uma liberdade criativa total, e então, conscientes de que isso poderia ser um caminho, nessa altura inicial, decidimos fazer uma coisa um bocado diferente outra vez, que era fazer vinhos diferentes todos os anos, de localizações diferentes, com perfis de castas e de sabor, não é, diferentes, unidos por este quadro de valores e sempre com uma imagem diferente pelos artistas. Então todos os anos vamos contactando artistas diferentes para fazerem a imagem, e agora o resultado nós temos 3 garrafas já no mercado, vamos chamar assim. São 3 garrafas totalmente diferentes, em que a única coisa... 4, agora temos 2, temos um branco e um tinto pela primeira vez este ano, temos 4 garrafas, e as 4 são totalmente diferentes umas das outras, e tudo isso, acho eu, e nós também passamos um bocado por isso, representa uma dificuldade comercial que a maior parte dos vinhos não enfrenta, não é? Porque geralmente lançam-se com uma ideia de uma marca que é construída sobre pressupostos muito comuns. As uvas e as vinhas da mesma quinta, com a tentar manter um perfil semelhante, a melhorar ao longo do tempo. Nós saímos um bocado disso, pronto. E como não tínhamos um terreno, não tínhamos quinta, não tínhamos essas coisas todas, decidimos, vamos realmente enfrentar isto como é e assumir isto, pronto, desta forma, desde o início. O vosso projeto é muito irreverente, e foi por isso que eu decidi deixar-vos para o último episódio, porque acho que é muito diferente. Não correr mal. Não. Está a correr extremamente bem, mas tem uma história tão diferente, precisamente por tudo aquilo que tu resumiste agora. Como é que vocês foram recebidos, depois de já terem os vinhos comercializados e já no mercado, como é que sentiram que o público recebeu? Ou seja, os vossos vinhos são diferentes? Como é que foi essa aceitação? Eu acho que da experiência que temos tido nas feiras, o feedback é muito bom, porque quando nós mostramos os nossos vinhos, por exemplo, os brancos, que acabamos, até agora é o que temos mais, temos o 21, o 22 e o 23, as pessoas provam 3 brancos diferentes, com perfil completamente diferente, tudo da mesma região. E pronto, e até reparei nisto porque houve algumas pessoas que me falaram sobre isto, que elas mencionam exatamente isso, que é espetacular poder provar da região dos vinhos verdes 3 vinhos completamente diferentes e bem feitos, autênticos, pronto. Nós estamos na sua região do Cava, né? Portanto estamos aqui em Barcelos, e temos o vinho de Esposende, como falámos, portanto ao lado do mar. Nós aqui estamos a 15 km, 20, em Esposende estamos a 1, escolhemos uma uva agora em Vila Verde, outra em Adolfo, em Braga. Vila Verde é 800 metros de altitude. Já mudámos sobre região outra vez, sim, não é? Outra em Braga. Portanto, a ideia é não parar, e a seguir vamos fazer uma enlousada, mas também não interessa. É segredo. Sempre dentro da região dos vinhos verdes. Sim, para já sim. É complicado também em meia hora. Pode ser que conseguimos mostrar o que somos. Pronto, somos 4, e então a conversa vai divagar. Mas 3 horinhas. Mas acho que é um projeto que tem muito sentido de presença também na vinha e nessa escolha. E é difícil de explicar, neste caso, aos teus ouvintes do podcast, a intensidade que existe em cada escolha e a importância de cada sítio, se é a vinha, se é assim, se tem que idade tem, se é ramada, pronto, esse tipo de coisas. Acho que com o tempo os nossos clientes vão perceber. Mas só para não parecer um projeto, para conseguirmos explicar que realmente é um projeto com muito trabalho e muita dedicação na parte humana e sociológica, se é que me faço entender, na escolha, na tomada de decisão. Estás a falar de um ponto, esse ponto é interessante, eu acho que nós nunca tínhamos falado sobre isto, mas que bom. diferencia-nos de outras marcas clássicas, como eu estava a dizer, de quintas que têm uma vinha, porque a vinha é sempre a mesma. Há uma aprendizagem contínua sobre o tipo de uvas, melhorar aquela vinha, e tu começas a conhecer bem a matéria-prima. Nós temos sempre esse desafio que envolve pessoas, porque nós começámos sem vinhas, agora estamos a tomar conta de uma vinha e
para o ano, se tudo correr bem, vamos plantar uma vinha nossa. Mas esta ideia inicial e estrutural e identitária do tal, de fazermos sempre vinhos diferentes, de sítios diferentes, terroirs diferentes, pessoas diferentes, vai continuar, apesar de termos o nosso vinho. E isso é exatamente, cria-nos este desafio e dá-nos este trabalho extra, de termos que ligar para as pessoas, de irmos lá ver, de acompanhar, porque nós fazemos isso. Acompanhar, nós não compramos as uvas, nós não decidimos a compra das uvas em setembro. Nós começamos em setembro, no fim da vindima, a falar sobre o vinho que queremos fazer na próxima vindima. Então os contactos estabelecem-se aí. Então há um trabalho há um trabalho intenso de acompanhamento da vinha, daquilo que se quer fazer, que é um trabalho extra que não é muito natural a um projeto de vinho. Normalmente as vinhas são sempre as mesmas, não é? Portanto, exato. Dá-se muita importância ao enólogo, neste caso, pronto, o enólogo é o master, não é? E pouca importância ao viticólogo, ao viticultor, como sempre se disse, e o nosso projeto acaba por ser o contrário. Portanto, há um trabalho, por exemplo, neste caso o Hugo, que está mais ligado à parte artística, de falar com os artistas. Por exemplo, estamos a fazer visitas às vinhas, o artista vê, imagina o projeto que vai fazer, portanto o rótulo, quando o vinho é lançado, já está preparado para isso, já foi pensado para isso, já tem um propósito todo pensado para isso. Então, pronto, acho que é importante passar essa mensagem que há um trabalho muito sério por trás com pessoas, com os artistas, com outra parte que a mim passa um bocadinho ao lado. Eu sou mais da ciência como o Jorge, da parte da enologia e da agricultura. Ao fim e ao cabo somos agricultores, mas essa parte da arte acho que é muito importante, e do respeito pelas pessoas que fazem parte desse projeto. Eu posso dar um exemplo prático sobre, se calhar, uma virtude de fazer este tipo de trabalho, e como ele pode ser, de facto, uma coisa que não é só o artista a desenhar um rótulo, mas vai um bocado para além disso. Os artistas vai ser uma dupla de artistas que vão estar a fazer o vinho que vai sair, acho eu, para o ano, portanto 2024. Numa dessas visitas cá a Barcelos, em que visitávamos a vinha, falávamos com eles, explicávamos o nosso trabalho e o trabalho das pessoas daqui, não sei o quê, numa dessas visitas abriram-nos a porta para o vinho do ano seguinte. Porque foi numa dessas conversas, à partida vamos fazer um vinho, uma colaboração em Lousada, à partida, não sabemos, mas pronto, e será com vinho do Enforcado. E o Filipe há muito tempo que tinha esta ideia de, como enólogo, não é, querer trabalhar a vinha do Enforcado pelas condições diferentes em que é criada, pelo tipo de vinho em que depois resulta que é completamente diferente, pronto. E long story short, o facto deles terem conhecimentos com colegas deles que estão lá, que estão a trabalhar, não artisticamente, mas em termos de estudo sociológico e etnográfico das pessoas que trabalham a vinha do Enforcado, levou-nos até lá e leva-nos também a um outro projeto que estamos a preparar agora, também ele artístico ligado à vinha, que é um projeto mais aprofundado, que eventualmente resultará numa exposição, pronto, enfim, há toda uma série de coisas que partem de algo tão simples quanto trazer as pessoas e fazê-las encontrar as pessoas da vinha e as pessoas da arte e pronto, este projeto todo assim num caldeirão dar estes resultados, pronto. E acho que é isso. Acho que é isso que e representar o vinho verde, né? Portanto, o vinho verde não é só o que se começou, não sei, há 20 anos atrás, com algumas marcas grandes que também fizeram um bom papel no sentido de mostrar o que era vinho verde e aumentar a importância da região, mas que nós tentámos mostrar outro caminho, vinhos tranquilos, vinhos sem açúcar, sem dióxido de carbono, portanto são vinhos naturais em que também há esse respeito pela vinha derramada, pela vinha velha derramada, não é tudo vardo em produção intensiva de 20 toneladas a hectare. Procuramos vinhas com pouca produção, vinhas com algum sentido e com solos que nos aportem coisas diferentes. Nós estamos a gravar debaixo de uma vinha derramada, certo? Não estou a dizer. Eu já a duvidar do meu conhecimento. Numa das quintas mais históricas. Por isso, se tiverem dúvidas, vejam o vídeo no YouTube. Mas olha, estavas a dizer isso dos vinhos verdes. E é engraçado que nós temos uma luta. Porquê? Porque a malta acha que isto é vinho maduro. A malta, pronto, bebe e eles, aquele teu vinho, mas é vinho verde. E eu, é vinho verde. É verde ou maduro? E eles, e depois ficam na dúvida. Uns acreditam e dizem, pronto, é vinho verde. Os outros ficam mais desconfiados. Depois vamos ali para a história, porque é que se chama vinho verde e por aí fora, não sei o quê. Mas
é exatamente isto. Estamos a querer fazer dentro da nossa região, queremos fazer coisas, não procuramos fazer coisas diferentes, estamos a fazer coisas diferentes porque foi este o caminho foi este o caminho que decidimos tomar. Não fazemos um vinho com gás, não fazemos um vinho com um estilo mais clássico dos vinhos verdes. Estamos a procurar fazer uma enologia cuidada, sobretudo. Eu dou-vos já os parabéns pelo sentido de estarem a explorar cada sub-região, porque acho que isso é tão importante, porque normalmente quando se fala em vinho verde fala-se Monção e Melgaço, começa-se a ouvir mais agora aqui a sub-região do Lima, mas Cávado e as outras sub-regiões não se ouve, não se fala. E vocês têm acabam por, se calhar às vezes nem têm noção da importância do vosso papel na venda dos vossos vinhos, porque acabam por distribuir a quem verdadeiramente quer essa literacia vínica, que acaba por esta situação do verde e do maduro. Quando tratam o vinho por maduro é falta de literacia vínica, não é? Percebemos logo. É muito... Pronto, há vinhos verdes, portanto, e há as outras regiões, Bairrada, pronto, Alentejo, Douro, não interessa. Eu acho que é importante também perceber que o tipo de vinho que nós fazemos, há uma enologia cuidada, mas também há um propósito de não interferir muito no que a uva nos dá. Nós escolhemos o tipo de uva e é daí que a interpretação dos naturais há algum conflito, não é, pessoal? Que gosta tem tendência a querer rotular tudo. A nossa abordagem sempre foi não estragar a uva, portanto, dar muito cuidado na uva e não destoar a uva, portanto, tentar não usar produtos de síntese, nem levaduras, nem nutrição, só se for uma obrigação pode-se fazer alguma nutrição, mas a base é trabalhar a borra, algum frio no início, usamos frio, portanto, não somos uma enologia propriamente de garagem sem condições, há muitas condições, há muito cuidado, uma higiene triplicada, porque é obrigatório se não quisermos usar sulfurosos com a dosagem recomendada pelas CVR. Portanto, nós podemos pertencer à CVR, no sentido que temos vinhos DOC, mas até desclassificamos para poder dar a pasta ao artista com muito mais à vontade. Mas isto são DOCs desclassificados, que é o contrassenso, não é? As pessoas normalmente querem obter um DOC e não conseguem, nós desclassificamos um DOC. Mas, portanto, há muito cuidado na uva, mas acima de tudo muita higiene e muita capacidade, pronto, material bom e barricas boas, bem lavadas, bem mechadas, tudo conta para se poder ter um vinho natural sem defeitos, porque senão não consegues e tens que dormir à beira delas como nós, não dá. Onde é que as pessoas encontram, vocês estão a vender aqui o vinho de uma forma tão boa, onde é que as pessoas podem encontrar os vossos vinhos? Onde é que podem comprar, por exemplo? Olha, então podem comprar online, diretamente no nosso site, que é taothings.com, tipo coisasdotal.com. Tenho um conceito muito autêntico, vou dizer isto até ao fim. O Jorge muito bem definido, atenção. O Jorge é nosso freelancer, é o que vai dando a cara pela equipa. Eu ia perguntar isso agora, desculpa, como é que vocês, sendo 4, como é que vocês se distribuem? Que é para correr bem, não é? Olha, o Filipe joga no meio campo, o Zé Paulo joga mais atrás, o joga novo, o Hugo é treinador. E para quem não percebe nada de futebol, tipo agora, 4 anos depois do projeto ter iniciado, cada vez os papéis estão-se a definir melhor e com mais orgânica. O Hugo trata mais da parte da relação dos artistas, pensar mais na parte da vestimenta da garrafa e tudo o que isso inclui, porque não é só vestir a garrafa, como ele disse agora, isto leva-nos a projetos, por exemplo, de antropologia e entre outras coisas. Como todos os anos os rótulos e a garrafa e o vinho é diferente, isso exige muito trabalho de programação, de gestão de todas as equipas, porque intervêm tanto os artistas como depois a equipa na adega que está a dar algum apoio. Muitas vezes também temos que socorrer de auxílio de alguns amigos e familiares, outras vezes até pagar algumas pessoas para nos ajudarem. E pronto, é um desafio arrojado, porque este ano fizemos serigrafias, mas nos outros anos já fizemos com rótulos e nem sempre as coisas correm como nós esperámos. Eu lembro, por exemplo, os nossos primeiros rótulos recebemos e tiveram que ir todos para o lixo, porque as cores estavam mal ou estavam diferentes daquilo que tínhamos aprovado.
e na altura até foi assim um stress, pronto, que tivemos que lidar e resolver, mas isto para dizer que desde a escolha da rolha, dos lacres, da garrafa, no caso da serigrafia, que tivemos que comprar uma máquina manual para fazer uma a uma, isto são serigrafadas garrafa a garrafa. É um trabalho lento, demorado, que exige muita atenção porque é suscetível a aparecerem muitos defeitos, muitas imperfeições. E pronto, tudo isso exige dedicação e esforço. E resiliência também. Sim, porque senão assim, desistíamos logo à primeira. Eu acho que tudo aquilo que tu estavas a descrever, eu só pensei numa palavra, que é sermos resilientes, porque facilmente desistes de todos os anos mudar a imagem da garrafa. Sim, o tal é um exemplo disso. Há um sentido de resiliência em todos nós para levar isto para a frente, e estamos a conseguir, esperamos. E, aliás, eu acho que o que nos move também é um bocado o desafio. Gostamos de que o ano a seguir seja diferente, seja mais desafiante. Gostamos E que os desafios também se calhar aumentem, não é? Claro. Fazer vinho bom. É assim mesmo. Querem apresentar estas duas garrafas que temos em cima da mesa? Pode falar um bocadinho, acho que convém. Não é? Se calhar são termos um bocadinho técnicos, mas acho que também que para que as pessoas que gostam de vinho, que se calhar é o teu público-alvo, ficariam a saber um bocadinho mais sobre o que está aqui dentro. Nós temos um branco e um tinto, que é a colheita 23, portanto já tem algum tempo de estágio em garrafa. Em termos de vinificação, temos um branco que é 50% loureiro, 50% alvarinho, de duas quintas diferentes, uma vinha com mais maturação, que é o alvarinho, portanto, estava com uma maturação muito elevada, ao ponto de já haver alguma desidratação de cacho, quase um colheita tardia, e fomos buscar acidez ao loureiro a outra quinta. Tentámos fazer um blend, de forma que, como estás a provar o vinho bastante equilibrado, com acidez mas com estrutura. Vinificação foi prensagem, colheita para caixas de 10 kg, portanto, depois caixa inteira para a bomba de massas, prensagem muito suave até 0,2 bares, os termos técnicos, mas pronto, uma prensagem muito suave, e depois passar a limpo, fermentar em inox, trabalhar borras e estagiar em madeira. Portanto, isto para dar estrutura, total, não é? Sim. Só se prensa até 0,2 bares, no nosso sentido, é uma forma de trabalhar que estamos todos de acordo, que é para tentar extrair menos amargos. Estamos numa região, a sub-região de Cava é uma região mais de granito, portanto de vinhos que conseguem evoluir com o tempo, não tanto floral como ponto de lima e tão doce. Nós temos que trabalhar mais borre, e com essa prensagem mais suave conseguimos extrair menos o tanino e menos amargor do cangaço e da parte mesmo da película e da grainha. E depois podemos trabalhar a borra à vontade e ter esta cremosidade, esta aveludade que tu consegues ver no copo. Aqui é um tinto, que é uma casta muito pouco usada na zona dos vinhos verdes, até que nem é autorizada para fazer um DOC. Portanto, isto é tinta roriz. No sul é aragonês, em Espanha é tempranilho. Pronto, aqui é tinta roriz. É da UF, de Braga. Portanto, uma vinha ao lado do rio. Com uma maturação em meados de agosto, já com 14. Portanto, foi a primeira vindima que fizemos. É um contrassenso, né? Porque o vinhão é muito tardio, o espadeiro e o padeiro também, e esta tinta roriz foi muito precoce. Pisado a pé, dois dias a macerar a frio com placa de frio, sempre tentar evitar oxidações precoces. Fermentou como um branco em inox e estagia em carvalho francês usado, com malolática. Só para complementar, esse vinho, esse tinta roriz, é um bom exemplo daquilo que nós procuramos fazer enquanto tal. O Filipe encontrou umas uvas de um tinta roriz, que é uma casta que não se vê. Raramente. Eu conheço muitas vinhas aqui, muitas vinhas, sim. E nunca conheci nenhuma que tivesse tinta roriz ou que tivesse um hectare de tinta roriz. E esta quinta tem, e já tinha estas vinhas, tem 30 e tal anos, não é? 35 por aí. Portanto, vimos ali uma oportunidade. E lá está, e nasce do engenheiro Costa Leme, é uma pessoa muito conhecida na região, um supra-sumo, uma pessoa é viticólogo de muitas quintas, que numa oportunidade, numa conversa, sabia que nós andámos à procura de uma uva tinta diferente,
um cainho tinto, falámos também no Alvarilhão, pronto, andámos à procura de muita coisa diferente, ele sabia, apontou-nos a seta, era ele que cuidava delas. Na altura até dissemos para não fazer tratamento nenhum final, achávamos que ela aguentava até ao fim, não levou antibotrites, portanto, sem inseticida, uma uva muito boa. Fomos buscá-la, até no caminhão do Zé Paulo, e pronto, ou seja, para fazer 700 garrafas, um trabalho, pronto, brutal. Sim, e quem bebe este vinho, e quem conhece a tinta Roriz, já tivemos, com várias pessoas que conhecem tinta Roriz ou aragonês, é um vinho distinto. Não tem algumas características, mas tem outras características do terroir de cá. Claro. Comparado com o Douro, não tem nada a ver, e ao mesmo tempo a pessoa dos vinhos verdes que prova diz isto não é um verde. Pois, não é? É Outra vez a discussão. É um tinta Roriz com identidade verde. Ok. É isso. Mas é isso que dá paixão à coisa. Conseguem vender bem este vinho, por exemplo? Tens de falar com os financeiros. A título acontece uma de coisa- curiosidade, no sentido de, e vou justificar a minha pergunta, todos os produtores de vinhos verdes que eu falo sentem sempre uma dificuldade maior em vender um vinho tinto que é vinificado na região, independentemente da casta, do tipo de método de vinificação. Existe sempre um estigma dos tintos da região dos vinhos verdes, e daí ter nascido a minha pergunta de se é um vinho que conseguem vender bem, por ser um tinto da região dos vinhos verdes. Eu acho que se tivéssemos, não temos muitas garrafas deste vinho, portanto fizemos 600. 600. Temos Neste momento 400. temos aí umas 400 ou menos Ao até. menos. E bebemos poucas nós. E este vinho foi uma descoberta, e acontece-nos uma coisa que não será muito normal, que é nós constatamos que as pessoas gostam de beber este vinho como um vinho de beber à tarde. Ok. Um bocadinho mais fresco, as pessoas adoram este vinho e compram nele. Ele pronto, tem um PVP maior do que o branco, e as pessoas gostam muito e compram. Nós nem sequer estamos a vender tanto a restaurantes. Há bocado perguntavas como é que vendemos os vinhos, eu disse o site, mas os nossos principais clientes são restaurantes. Ok. Restaurantes sobretudo do Porto e de Lisboa. E vendemos em poucos porque temos muito poucas garrafas e temos muita venda direta de pessoas que nos procuram para Mas Isso é este vinho, ótimo. só para responder à tua pergunta, este vinho distancia-se um bocado de um verde tinto, porque é um tinta Roriz e realmente a casta tem uns aromas e tem uma estrutura que é muito diferente daquilo que são as castas cá dos verdes. Por exemplo, nós em 24, também podemos adiantar, temos aqui em 24 um vinho, um tinto 50% padeiro, que é uma casta ali mais da região da sub-região de Basto, mas que também começa a ser plantada nos últimos 5, 10 anos, tem sido bastante plantada aqui na nossa zona, e é de uma vinha cá de Barcelos. 50 padeiro, 25 vinhão e 25 touriga. E é um vinho que esse sim, já podemos dizer que é um verde tinto, mas que vai fugir completamente desse estigma dos verdes tintos, porque é um vinho também feito de outra forma. Isso é outra conversa muito longa, porque também há vinhos só de cá dos verdes, ou só, por exemplo, há vinhões, que é uma casta que deu origem ao estilo do verde tinto que nós conhecemos agora, que trabalhados de outra forma também dão vinhos diferentes, mas Sim. portanto acho que nós também, ao trabalharmos, e se calhar no tinto, até vamos nos aperceber que no tinto isso ainda é mais, as diferenças entre o que é tradicional e o que nós estamos a fazer ainda são maiores do que nos brancos, portanto nós também estamos a ajudar a desmistificar essa ideia do verde tinto carrascão, ou Sem dúvida. do vinho branco só podes beber fresco. Nós Exato. quando vamos vender o vinho é vinho quente, não é quente, à temperatura ambiente, porque à temperatura ambiente, se o vinho Tudo se bebe, não é? for bom, Sim, sim. não, Tudo se bebe, não, ao desculpem. contrário, sim, Não, o que eu estou a dizer é... fresco, tudo se bebe. Sim, sim, mas quando está a temperatura ambiente é quando o vinho se revela, ou seja, os defeitos e tudo E exatamente vem tudo ao se de vê. cima, desculpem, tudo se vê. Mas uma vez um produtor disse-me, oh menina, vinho fresco, todo se bebe. Claro, tudo se bebe. E é verdade. E nós temos um queijo na mesa que de antes usava-se o queijo de antes, no tempo de Napoleão em França, que era um queijo forte quando o vinho era fraco. Ok. Claro. Se o vinho fosse fraco, punha-se um queijo forte, a pessoa já não conseguia
conseguia provar bem, e então comprava na mesma. Era Então, por isso é assim que os enganava o franceses cliente. comem muito queijo, meu. Olha, nós estamos quase aqui na parte final da conversa, não é? Eu vou fazer 4 perguntas rápidas. Eu ia fazer estilo ping-pong, mas vou fazer uma a uma. Portanto, começo por ali. E vocês respondem, ok? Super rápido. Estou a brincar. A primeira... Uma música que representa o tal. This must be the place dos Talking Heads. Ok? Oi. Um vinho que vos marcou. A ti. Pode ser o... Da adega cooperativa? Só uma pergunta. Pode ser o Arinto da Quinta de Passos. Boa. Um lugar onde sonham ter o vosso vinho. Na Lua não conta. Um lugar onde sonhámos ter o nosso vinho à venda. Sim. Provavelmente no melhor restaurante do Japão. Boa, sim. Um vinho para brindarem. Eu acho que a minha resposta é a mesma que daria se recebesse a pergunta do Zé Paulo, que é um vinho daqui, desta região, sem rótulo, de um pequeno produtor e bem feito. Era um vinho desses que eu queria, acho que é o vinho também que nós temos para apresentar. É um vinho bem feito, de pequena escala, de pequenos produtores. O que tu disseste agora fez-me lembrar as minhas raízes. Os meus tios, os meus avós sempre produziram vinho de, como se diz, subsistência. Pronto. E agora a dizer isso quase que me levou às vindimas dos meus avós e foi giro, foi sentido. Agora, a última pergunta, ok? O que é que, uma vez que eu sou formadora, consultora ligada aqui à restauração, não é? Já vos expliquei porque é que para mim é importante entrevistar produtores de vinho, acima de tudo pequenos produtores. O que é que vocês gostavam de ver de diferente na restauração? Já há pano para mangas, Eu quase. gostava de ver cartas de vinhos melhores. Boa. Isso é um tema que eu esmiucei já bastante, também ligado à área da enologia. Estamos muito atentos a essa parte das cartas, porque temos que colocar os nossos vinhos no mercado e analisamos muito isso. Acho que os 4 estamos em sintonia, em que há um desfazamento muito grande entre o know-how do produtor e a entrega que nós temos do produto ao consumidor. O consumidor continua com essa conversa do maduro e do verde. Portanto, tens muito trabalho pela frente, tu e nós. Acho que somos uma equipa nesse caminho. As cartas são muito fracas e há cartas de restaurantes de luxo, de estrela Michelin, a começar por champanhe, por exemplo, e acho que e feitos por grandes enólogos. É uma conversa que tivemos há pouco tempo foi sobre isso. Portanto, não dar ênfase aos nossos espumantes, aos nossos vinhos, aos nossos grandes verdes. Trabalhar o nosso produto primeiro sempre. Claro, e sermos um bocadinho patriotas nesse sentido, porque como a França sabe vender muito bem o produto deles, desde os caracóis ao vinho, ao pão, à pastelaria, o resto de países, Grécia a vender o queijo, Suíça a vender o queijo, etc. Nós temos que aprender a vender os nossos produtos, os nossos enchidos, o nosso pão, o nosso queijo, o nosso vinho, e dar valor ao que temos em vez de sermos tão picuinhas com, não é, de falar que os outros estão mal. Acho que era mais unir a equipa e lutar para ver se pomos essa As restauração. pessoas não podem provar, porque estão só a ver, mas o que estamos a comer é tudo coisas daqui. O queijo até é o Filipe que o faz na Quinta Verde. É verdade, estamos perante uma mesa só de Produtos daqui. produtos regionais, verdadeiramente regionais, não é? Depois, quando fechamos a câmara, acho que vamos buscar o resto. Para já era Vamos muita revelar coisa. tudo. Querem acrescentar mais alguma coisa à minha pergunta? A vocês os dois. A restauração. Tu estás muito por dentro agora dos bares do Porto, das lojas do Sim. Porto, Jorge, que és tu que dás a cara, o que é que tu sentes? Não sinto que Eu acho, esteja... eu acho que aqui, Às por vezes exemplo, temos em que ir com um olho mais Barcelos, analítico. às vezes faz-me um bocado de confusão, tipo em restaurantes pequenos, locais, abres a carta de vinhos e vês lá, tipo, sei lá, vinho, não é? Que as pessoas dizem maduro, e é só aqueles vinhos que fazem milhões e milhões de garrafas, que toda a gente já bebeu e tem acesso a barato no supermercado. Ainda por cima não o vendem muito barato, vendem-no sempre caro, quando
é fácil nos meios locais ter acesso a vinhos bons de produtores locais. Sei lá, Barcelos tem grandes produtores de vinho muito bons e que se calhar se vais a um restaurante em Barcelos e perguntares Quinta de Passos, tem? Não, nem Tamariz. conheço. Nem conheço. Tamariz, sim. não sei quem é. E no entanto, se formos à Carta dos Vinhos Verdes vai ter lá, sei lá, não quero estar aqui a dizer Não vale a pena entrar por aí. mas Quer dizer, podem às dizer vezes- que isto é às um vezes uma podcast pessoa fica livre. triste. Mas eu ficamos entendo tristes. perfeitamente o que ele está a É um dizer. podcast livre. Sim, vocês podem dizer o que querem. Podem citar nomes. Porque, Não queremos é? citar. Há uma questão. Vamos, Vamos uma calhar questão não há muito necessidade. importante para responder à pergunta, que também é a minha. Na minha ótica, acho que a restauração também exagera um bocadinho nos preços. Sim. Portanto, há uma discrepância grande. Sim, Se falámos o sobre isto. PVP são 9 euros, a restauração não pode vender 3 vezes acima de um PVP. Não faz sentido, porque não há dinheiro. Primeiro, Portugal não está com condições financeiras para abordar um mercado assim. E depois, porque estraga um bocado o trabalho do produtor, porque de repente parece que estamos a vender uma pequena fortuna e não é o caso. Exato. E muitas vezes o serviço não justifica o preço que está a ser praticado por aquela garrafa de vinho. Sim, mas isso é uma opinião pessoal. Sim, Atenção. sim. Eu concordo, sim. Eu acho que é muito importante, eu faço sempre esta pergunta porque há malta da restauração que ouve e traz sempre aqui um bocadinho mais de consciência. Estes foram os meus convidados do último episódio da primeira temporada do COP3. O último vai voltar à segunda temporada, fica prometido. Obrigada a si por ter estado desse lado. É importante também agradecer-vos a vocês mais uma vez por esta conversa e por esta partilha, Muito obrigado. por termos comida na mesa. Não pode faltar. E agradecer ao Rui, que me acompanhou durante estes 15 episódios. Parte deles foram gravados ao vivo, em Adegas. E portanto, obrigada, Rui, Um brinde ao por me ser companheiro, ser meu companheiro. Um brinde, É o podcast. um brinde ao vosso, E muito ao tal sucesso para ti. e ao COP3. Obrigada.